Colégio de Apoio, professora Simone Santana. Nossa aula de agora é Português 1 e gramática. E será no livro de Tempo de Português, 9º ano, na unidade 3 e a unidade 4, tá bom? Bom, aí nós vamos iniciar já na unidade 3, no capítulo 2, que são os pronomes demonstrativos, né? Unidade 3, capítulo 2, pronomes demonstrativos, página 94 e 96. Bom, nós vamos iniciar agora a utilização dos pronomes dentro de um texto, né? Como ele já na sua utilização, não só aprender sobre os pronomes, mas como incorporá-los dentro dos textos de forma correta, né? Sem que haja um mau entendimento, uma má colocação dessas palavras, tá bom? Então, quando se refere a espaço, você está falando a local, né? A um determinado local. Isto, este e esta é quando eu estou me referindo a alguma coisa que eu estou demonstrando, mas que essa coisa, esse objeto, essa coisa que eu estou demonstrando esteja próximo de quem fala. Esse, isso e essa, isso, esse e essa é perto de quem está me ouvindo. Então, eu estou falando, olha, esse é o caderno. Quer dizer que o caderno está perto de quem está me ouvindo. E aquele, aquilo e aquela é quando está longe tanto de quem fala quanto de quem ouve. Então, eu vou falar, olha, aquela televisão, quer dizer que a televisão não está perto nem da pessoa que está me ouvindo e nem está perto de mim, tá bom? Daí, nesse caso, eu coloquei aqui, ó, perto, isto, este, essa, perto de quem fala, isso, esse, essa, perto de quem ouve, e longe, né, quando aquilo e aquele, aquela, que é longe de ambos, tá bom? Aí nós passamos para a segunda parte, que é os pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Quando eu vou falar sobre o tempo, eu tenho os mesmos pronomes. Isto, este, esta, isso, esse, essa, aquilo, aquele e aquela. Porém, quando eu vou me referir a isto, quer dizer que eu estou falando de um tempo presente. Então, quando eu falo isto é o meu caderno, eu estou falando que este é o meu caderno no tempo de agora, atual, né? Eu quero que faça isto, quer dizer que eu quero que faça agora, aquela coisa que eu estou, né, indicando. E quando é referente a um passado mais breve ou a um futuro, eu vou usar o isso, o esse e o essa. E quando é um passado bem longe, tipo assim, quando eu era criança, aquela menina fazia bullying comigo, né? Ou aquela criança brincava comigo. Então, quando eu uso aquela, num passado bem distante, tá bom? Aí, nós vamos entrar no terceiro tópico, que está na página 95, que são os pronomes demonstrativos e a coesão textual. Então, para que a gente possa entender os pronomes demonstrativos de espaço e de coesão, então, primeiro tem o espaço, que eu acabei de falar com vocês, que é quando você usa os pronomes dependendo do local onde o objeto que está sendo demonstrado está. Quando eu falo do tempo, para saber se o assunto que eu estou demonstrando, referindo a ele, né? Ele está no passado, no presente, no futuro, ou se ele está num passado mais distante. E aí tem um elemento de coesão, que é o pronome quando ele vem para unir, né? E esse pronome de coesão, ele é muito interessante, porque nós vamos usar os mesmos pronomes que a gente acabou de estudar, só que de uma forma mais... Mas cada uma tem a sua determinação. Quer ver? Vamos lá, olha só. Então, pronto. Vamos passar. Aí eu tenho aí o primeiro exemplo, que está até no livro de vocês, quando eu uso os pronomes demonstrativos e a coesão. Agora que vem meu título. Quando eu uso ele no isso, né? Então, quando eu estou usando o pronome isso como elemento de união, lembra que coesão é quando vai unir, elemento de coesão, ele se comprometeu a chegar cedo, espero que cumpra isso. Percebam que o isso que ele está falando é referente a algo que já está na oração. Então, lembra que eu falei que o isso é perto de quem ouve? Então, olha só, ele se comprometeu a chegar cedo. Esse isso, quando eu estou usando ele como elemento de coesão, significa a chegar cedo. Então, ele está referindo a algo que está na própria oração. Tá bom? O livro de vocês fala assim, os pronomes demonstrativos
esse, esses, essa e essas, e ou isso, faz referência às palavras, ideias ou expressões já citadas no próprio texto, tá vendo? Ó? Então aqui, espero que cumpra com isso. Qual isso? O isso é o chegar cedo. Aí nós temos o segundo elemento de coesão, quando a gente vai usar o este, o esta e o este, o esta e o isto, né? Aí o isto, olha só, ele me disse isto, não aceito suas desculpas. Então no livro de vocês até fala assim, os pronomes demonstrativos estes, estas, estes, esta e estas ou isto, faz referência aos termos que serão citados, serão citados ou apresentados ainda dentro do texto. Então, preste atenção que o isso, o elemento já tinha sido citado e o isso veio depois. O este, ele está e o elemento citado vai vir depois, né? Depois do este, depois do pronome este aparecer, é que vai aparecer o elemento citado, que é o pronome a que ele está se demonstrando, ao que ele está demonstrando. No isso, o pronome sendo demonstrado está bem antes do isso. Então, o isso vem o pronome, depois vem o isso. Quando vem o isto, aquilo que ele está se referindo, aquele objeto que ele está se referindo, vem depois dele. Olha aí, ó. Ele me disse isto, tá vendo? Isso está aqui. Logo depois veio o que era o objeto de demonstração, que era que não aceitava suas desculpas. E o terceiro é esse aqui, que é o o outro, né, que é o este. Aqui é o isto, esse aqui é o estes. Gosto de filmes policiais e de filmes românticos. Eles me acalmam o coração e aqueles excitam o cérebro. Presta atenção que o estes aí, ele vai entrar em concordância com o outro que é aqueles, outro pronome demonstrativo que é aqueles. Aí eu coloquei aqui para vocês em forma colorida para que vocês pudessem compreender melhor. Então, olha só. Gosto de filmes policiais e de filmes românticos. Estes me acalmam. Quem que acalma o coração? Os filmes românticos. E aqueles excitam o cérebro, tá vendo? Então, o este tá logo na sequência, após, né? Como a gente acabou de aprender ali atrás. E aquele se refere ao que tá lá atrás, que seria o isso, né? Mas como tem dois elementos aí, vai ser aqueles, tá bom? Então, o pronome demonstrativo, aqueles, aquela e aqueles, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, são pronomes que são empregados para retomar palavras ou expressões e ideias que já encontram mais distantes no texto. Tá vendo que os policiais ficou lá no começo, enquanto os dois elementos estão bem próximos. Então, o aqueles, aquilos, aquelas, aquilo, aquelas, vai ser citado quando aparece na oração um pouquinho antes. Aí no livro de vocês tem um exemplo, e eu acabei de passar para vocês. Após isso, vocês terão as atividades, né? Então, as atividades de vocês está no livro, na página 95, tá? Então, você tem que copiar no caderno e responder, lembrando de colocar o número da página, o título, tá bom? O número e página, né? O título, no caso aqui é escrito em focos, aí você coloca pronome demonstrativo, coloca atividades, coloca o número da página, tá bom? Bom, dado a isso, nós vamos para essa atividade, que é a atividade dessa primeira unidade que a gente acabou de falar. Então, vamos responder as atividades e que está no livro Tempo de Português, unidade 3, capítulo 2. Então, é a página 95 e 96, tá bom? Terminou de responder, você vai seguir todo aquele critério, né? Que a gente vai falar no finalzinho de novo, daquele de tirar foto, postar no Classroom ou entregar na escola. Bom, os pronomes demonstrativos da unidade 4, capítulo 1, ele vai falar especificamente, exatamente sobre os elementos de coesão, igualzinho a gente como acabou de ver, né? A utilização do este, isto, esta e aquilo, dentro do elemento de união, de coesão. Então, a função coesiva do pronome, tipos de pronomes relativos. Bom, então nós vamos aqui. O pronome relativo, como elemento coesivo, tem a função de substituir uma palavra ou expressão da oração anterior. Estabelece dessa forma a relação entre as duas orações. Então, ele agora está fazendo uma ligação entre a primeira e a segunda oração. Então, os pronomes relativos têm a função de substituir palavras ou expressões. A primeira, que são variáveis, que elas mudam
é a os, qual, quais, cujo, cujos, quanto, quantos, quanta, quantas. Já tem também as invariáveis. Invariáveis quer dizer que não muda, que é que, quem e onde, tá bom? Dado a isso, nós vamos realizar a atividade dos elementos, que eu já expliquei lá atrás, né? Qual que é a função do elemento coesivo. E você vai dar uma lidinha novamente, mas essa atividade é mais em complemento à última explicação que eu acabei de passar. E você vai responder as atividades, então, no livro Tempo de Português, páginas 114 e 115, aonde vocês vão colocar, né, no caderno, copiar as perguntas e respostas, colocar a página e o número, tá bom? Dado a isso, aqui, atividade. Vai responder as atividades, né, da unidade 4, capítulo 1, página 114, 115. E dado a isso, você vai entregar as atividades respondidas na escola ou por meio do Classroom, através de foto no Google, tá bom? Lá no Classroom. Ou qualquer dúvida, pode me procurar, tá bom? Lembrando que tem um horário aí para vocês poderem entrar em contato. Às vezes vocês vão entrar em contato, mandar uma mensagem à noite e eu não vou poder responder, mas eu respondo no outro dia pela manhã, tá bom? Então só aguarde que assim que eu consiga arranjar um tempinho eu já respondo, tá bom? E se for para olhar alguma coisa de tarefa, para explicar algum conteúdo, às vezes eu tenho que, né, descer as escadas, pegar meu material, dar uma olhada, ver sobre qual que é a sua dificuldade. Então, por isso que é interessante que você já coloque o que você está em dúvida, para quando eu descer, eu já olho a dúvida e já te respondo, tá bom? Tenha uma boa semana.